Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu Fontes, ontem uma polêmica grande foi divulgada pelo jornal Correio, inclusive, que o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador, cotado para assumir a pasta de Educação, Guilherme Belintani, sugeriu tirar o porto da cidade, ali da região do comércio, para dar lugar a uma área de lazer, um espaço para caminhada, beira-mar, bares, restaurantes, lugar para embarque e desembarque de grandes cruzeiros. Para o titular da pasta, as operações realizadas atualmente pelo equipamento representam pouco. O que pode gerar essa vontade de mudança, Malu? Bom, em relação à polêmica que se instaurou a partir das declarações de Guilherme Belintani, acho que nenhum de nós é especialista em urbanismo, mas esperemos que boa parte de nossos ouvintes sejam ou tenham outras formações, né, que permitam uma reflexão um tanto mais sólida em relação aos futuros e aos processos de revitalização, né, de reformulação de uma cidade, quando ela entra num processo de crise, uma crise já duradoura, que vamos combinar, não é da gestão atual, da qual o Belintani faz parte, em relação à perda de turistas, à falta de revitalização em décadas em determinadas áreas que seriam estratégicas para o turismo. A primeira coisa, quando se pensa nessa questão do porto, né, o cidadão comum, entre os quais eu me incluo, a primeira pergunta que vem à cabeça é, já que não nos é dado saber cotidianamente a veracidade e a origem e a mensuração desses dados, de onde é que vem mesmo esse dado de que somente o Carnaval de Salvador gera para a cidade por ano 1,2 bilhão com B de bola, né? E o Porto, durante o ano inteiro, gera apenas um lucro de 140 milhões. Eu gostaria de ter, assim, pelo menos acesso a informações, não estou aqui cobrando planilhas ou coisas parecidas, mas acho que ao habitante de Salvador, a população da cidade, seria interessante saber, primeiro, que porto, né? Que porto é esse, dessas dimensões, que gera um lucro tão pequeno em relação a uma festa popular que, inclusive, as pessoas falam em decadência. Então, o primeiro dado que me assustou nisso foi a simetria entre essas duas cifras, visto que o porto opera o ano inteiro, tem uma dimensão estratégica para a economia do Estado e não apenas de Salvador, e a festa é uma festa popular de Salvador. A outra questão é que, embora, de certa maneira, eu admiro até a intrepidez, né, do Guilherme Belintani, porque a gente vem de uma gestão passada, onde tudo era tão, assim, aquela coisa lenta, parecia que a gente estava dentro de uma gestão feita por Walking Dead. E tem umas pessoas, assim, que mesmo dando a cara a tapa agora, mesmo que proponham coisas que às vezes assim, nos assustam de princípio, como essa agora, mas pelo menos dão a cara a tapa e tem uma certa intrepidez e um arrojo na administração cotidiana da cidade. Então, diante disso, uma coisa que chama a atenção é o fato de a gente ter acabado de passar, não está nem concluída ainda, acho, salve-me se eu estiver enganada, uma reforma milionária do Porto para a modernização do Porto. Aí a gente vem agora com uma proposta, não, arranca do lugar que aquilo ali é um monstrengo que atrapalha a vida da cidade, e temos exemplos maravilhosos no resto do mundo em que arrancou-se o porto de lugar, fizeram outras coisas e foi maravilhoso para a cidade. Um dos exemplos, para ficar apenas um, é Buenos Aires com Porto Madeiro. Bom, mas para quem conhece minimamente, já foi uma ou duas vezes Porto Madeiro, primeiro vamos combinar uma coisa. Ninguém vai para a Argentina apenas para Buenos Aires, apenas para ir para Porto Madeiro. A cidade, embora tenha suas decadências de outra ordem, política, econômica, mas em relação ao turismo, ainda é uma cidade que tem muito, mas muito a oferecer a quem vai lá. A outra questão é simplesmente o comércio, o entorno. Assim, eu fico imaginando quem são essas pessoas, de onde elas virão, essas pessoas que vão, a partir de agora, frequentar as casas noturnas, os bares, os restaurantes, sair para fazer caminhada na região onde hoje está o porto, se tornaria uma área de lazer, né? Já que em outras áreas de Salvador as pessoas têm até constrangimento ou medo físico mesmo de sair de casa. A gente não consegue resolver a orla direito da Pituba, a gente não consegue resolver os problemas da orla de Itapuã, embora estejamos tentando, a gente não consegue resolver sequer uma urbanização mínima da orla de Cantagalo, que fica num lugar privilegiadíssimo. Acabamos de passar por uma reforma na Barra, e a Barra tem outras queixas com as quais eu acho que nem o poder público esperava. E aí a gente vai investir esses milhões numa área onde não tem vida, no sentido que não tem prédios residenciais. O próprio Porto Madeiro
ter edifícios de altíssimo padrão ao redor. Salvador não está com essa economia maravilhosa toda para transformar aquilo ali numa área habitacional. Então, vamos repetir com o Porto, mesmo que vemos com o Pelourinho, que já passou por 2 reformas e continua com sérios problemas porque não tem vida, ou seja, as pessoas não moram no Pelourinho. Todo lugar onde não há vida pulsando todas as horas, todos os dias, há uma série de problemas. No comércio é tudo prédio comercial, a maioria decadentes, né, de 40 anos para trás, todos com 500 mil problemas. Problemas de estacionamento, para variar, que hoje é um grande problema de Salvador. E, além de tudo, casarões às dúzias, desabando, tombados pelo patrimônio histórico, mas em Salvador, tombamento significa uma coisa literal, tombou-se pão. Então, diante disso, Avilásio, a gente queria primeiro assim, ter esses dados, que lucro é esse tão baixo do Porto, que lucro é esse tão alto do Carnaval, e como é que a gente faria esse porto revitalizar-se sob a forma de uma área turística, quando no entorno não há vida pulsando, ou seja, não tem condição hoje, é praticamente impossível a gente imaginar que vai transformar aquilo ali numa área residencial com pessoas na rua vivendo a vida constantemente, que não é só para tomar um uísque e comer uma boa nada. É verdade, a situação é bastante complexa, não basta apenas tirar dali, né? Porque a verdade é que Salvador tem um porto, se você analisar de uma forma teoricamente muito bem localizado, porque você sai dali, tem o Mercado Modelo, você tem o elevador Lacerda, você sobe, tem a vista, tem o Pelourinho, o Centro Histórico, então isso serviria justamente o contrário, para incrementar o turismo, né? Agora tem que ver o que está acontecendo. 140 milhões de reais em um ano, difícil. Com 1,2 no Carnaval, uma semana, não, em relação a isso, acho que a população merece um destrinchamento desses números. Pois é, eu convidei inclusive o Guilherme Belintani para ser entrevistado hoje aqui na Band News primeira edição. Ele disse que não poderia, claro que o nome dele está aí no meio de uma série de especulações de que ele poderá mudar de pasta, etc e tal, mas ele se comprometeu, Malu, de vir aqui assim que essa nuvem sair do entorno dele, ele vem aqui sim, a gente vai voltar a trazer esse assunto com certeza. Pois é, Vilásio, a gente gostaria de mais esclarecimentos, só para complementar, né, já fazendo parte aqui já de um bate-bola, não mais do comentário, ele diz ao mesmo tempo, tiramos o porto, mas não, ali vai continuar sendo apenas uma área de atracadores de grandes cruzeiros, ou seja, de certa maneira, então, a gente manteria algo de porto, só que só para a gente, tiraria containers, aqueles depósitos enormes, aquelas docas. Agora, falta combinar assim, né? Esses cruzeiros viriam para cá só porque a gente vai ter uns barzinhos ali, porque o resto da cidade, né, a gente não acena com as possibilidades muito atrativas para grandes cruzeiros. E outra coisa que ele fala é que teríamos assim lanchas e barcos e meios de transportes aquáticos levando o dia inteiro pessoas para passear na Baía Todos os Santos, que hoje também não é a realidade. Não temos esse fluxo inteiro de passageiros passeando pela Baía Todos os Santos, porque, sobretudo, a Ilha de Itaparica, que é um dos maiores, já foi dos maiores atrativos da Baía Todos os Santos, a gente sabe a decadência hoje em que vive e que turista, né, que tem um pouco de respeito por sua vida, tem até medo de pensar na possibilidade. Então, falta combinar com os russos, como sempre se diz em Salvador. Pois é, Malu. Valeu, então. Você volta na segunda-feira com novos assuntos. Tem que ter cuidado desse cruzeiro não virar Atlético, viu? Pois Bom hoje, dia. na verdade, eu queria fazer aqui uma propaganda. Hoje eu volto mais cedo. Hoje eu volto às 17 horas falando do livro Notícias de Homofobia aí no Frequência Baiana. E eu gostaria de contar com a audiência dos ouvintes da rádio. Com certeza vai ter. Então, até mais tarde, Malu. Até mais tarde.